Fala pessoal, Vini aqui, passando para avisar que o nome da obra estará no comentário fixado. Se gostarem do capítulo, curtam e se inscrevam para receber os novos vídeos. Essa história se passa em um mundo de fantasia onde nosso prota reencarnou. Com seus cabelos castanhos e olhos azuis, ele encara o teto curioso e percebe que ao invés de LEDs, eram velas. Pelo jeito, era um mundo que estava atrasado em questão de civilização, comparado ao seu antigo mundo, a Terra. A casa parecia ser de um padrão alto, talvez reencarnou em uma família nobre. E se lembra que para um órfão sem casa como ele, que morreu por trabalhar demais, esse era um lugar incrível para se reencarnar. E tinha outro motivo dele achar que tinha nascido em uma família rica. Admirado com a beleza de sua mãe, ele percebeu que possivelmente também seria bonito e, aliviado, disse que talvez não tenha problemas em sua futura vida amorosa. 3 anos se passam e vemos ele apoiado em uma janela. Opa! Acho que eu já vi essa cena em algum lugar, hein? Enfim, vendo o mundo do lado de fora pela primeira vez, ele fica impressionado do quão grande e lindo era o lugar, mesmo considerando o fato que ele ainda era uma criança. Aos olhos de uma criança tudo fica grande, não é mesmo? Ao passar pela porta, sua empregada olha assustada e o chama "Jovem mestre" e corre para pegá-lo da janela, por ser um local perigoso para uma criança. E ele descobre que sua família era parte do Grão-Ducado e que era filho do Grão-Duque Dragonia, no reino de Leonhardt, ou seja, um jovem duque. 8 anos se passam e vemos nosso prota com uma bela espada em suas mãos. E ele diz que enfim começará seu treinamento como futuro cavaleiro do reino. E se pergunta se também será capaz de usar o Ki da espada e quem sabe a aura também. Já seu mestre seria um cavaleiro dispensado do palácio, um verdadeiro cavaleiro sagrado, Sir Goric, que diz ter certeza que será recompensador e irá treiná-lo e que com certeza seria da vontade da deusa. E nosso prota fica feliz, porque será treinado por um cavaleiro sagrado, e o cumprimenta com um grande sorriso. 14 anos se passaram e seu treinamento começou. Vemos nosso prota reclamando, dizendo que esse maldito cavaleiro era louco, se ele estava realmente tentando matá-lo, pois seu treinamento era muito rigoroso, e se lembra que lhe foi explicado que um cavaleiro sagrado era realmente um monstro e que era extremamente difícil se tornar um. Para isso, era preciso completar muitas missões por treinar e se tornar um cavaleiro do reino por meio de sua experiência e honra, para enfim ser escolhido pelo Santo Graal e tomar a sua água benta. Além de tudo, por ser filho do Grão-Duque, ele ainda precisaria aprender tudo sobre se tornar um Grão-Duque, além de se tornar um cavaleiro para que assim consiga suceder seu pai. Por isso esse ritmo de treinamento infernal. E se pergunta que se realmente existir um Deus, ele quer pedir para ser salvo, mas infelizmente ele não acredita em religião nenhuma. Por isso ele está com essa ideia na cabeça, ele precisa ver essa deusa. 16 anos se passaram e vemos nosso prota caminhando na chuva, procurando por um certo local. E ele diz que vagou pelo mundo para ser reconhecido pela deusa e se tornar um cavaleiro sagrado. Depois de aceitar sua missão, ele olha espantado para um local iluminado e, sem perder a linha de raciocínio, se pergunta como se consegue o reconhecimento de uma deusa. Chegando perto do local iluminado, ele percebe que é um pequeno vilarejo que está sendo atacado por orcs que estavam vindo em bando e se lembra que lhe foi dito que se ele continuasse acumulando fama e boas ações, ela eventualmente viria até ele. Nisso vimos o Groot. Oi? Sim, o Groot deve estar perdido por aqui. Aproveitando, pessoal, quero agradecer a todos por estar acompanhando até aqui. Deixem um comentário para que eu possa estar melhorando e podendo entregar mais conteúdo como esse para vocês. Voltando para o Groot e seus amigos, eles se perguntam se esse seria o fim e pedem por suas vidas para que a Deus os salvem. E nosso prota grita: "Seus lixos!"
Como ousam invadir o território do reino com seus pés imundos? E com sua espada em mãos, corta todos. Infelizmente, não nos é mostrado toda a batalha, mas o prota pensativo e preocupado diz que não faltaram oportunidades para usar sua espada, e que realmente estava muito preocupado, pois o motivo disso era que o reino tinha muitos inimigos. Então 20 anos se passaram. Ele enfim se encontra com a deusa, que o reconhece como filho de Leon Dragonia, e que lhe daria uma missão para que provasse sua honra e sua fé, e o prota aceita a missão feliz, e pensa que ele tinha razão, a deusa realmente existe, valeu a pena todo aquele treinamento infernal. E depois de passar vários anos para completar a missão, ele finalmente se tornou um cavaleiro sagrado, e depois disso, atacou e atacou. Atacou orcs, rasgou goblins, e até acabou com cultos malignos e eventualmente se tornou um cavaleiro de guerra do reino, ganhando autoridade, e com essa autoridade ele poderia reunir cavaleiros e os comandar. Ele massacrou 700 mil orcs, incluindo não só homens, mas também mulheres e crianças. Ele se sentia refrescado por estar livrando o mundo dessa raça maligna. 35 anos se passaram. O santo vivo Argen, a majestade Leonhardt, faleceu. E isso aconteceu enquanto ele lutava contra o arquidemônio convocado pelo Império. E ele percebe que os orcs já eram uma dor de cabeça o suficiente, e agora tinham uns demônios loucos por aí. E que era por isso que a humanidade precisa acreditar nos deuses e viver fervorosamente. Tirando tudo isso, eles precisam eleger um cavaleiro sagrado para suceder o rei caído, que morreu com honra em combate. No meio de todo aquele caos, a deusa aparece, chamando por Leon Dragonia, seu cavaleiro sagrado e nosso prota. Meu fiel cavaleiro, seja bem sucedido como símbolo de honra e fé. A deusa desceu sobre eles e o escolheu como seu sucessor. O prota se curvando e aceitando, mesmo sabendo que aquela posição era de muita responsabilidade e de tamanha honra, ele não poderia decepcionar os cidadãos do reino e os cavaleiros que o seguiam, e transplantou o tesouro sagrado, o coração do leão, da deusa em seu próprio corpo, assim prometendo o Santo Graal, e foi assim que ele se tornou o Grão-Duque, Dragonia e rei do reino de Leonhardt. 80 anos se passaram, e muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. Houveram 3 grandes guerras com os orcs. Uma dessas foi com um corcunda esquisitão, outra com um goblin que evoluiu para arquidemônio, e outra com o Império, que criou mais uma situação horrível. E nisso notamos um cavaleiro, chamando a atenção do nosso prota e dizendo que a escola de magos negros do Império está impondo experimentos novamente. E pensativo, nosso prota diz que isso tudo começou porque o Império aceitou aquele culto do Norte maldito. Como eles ousam tentar se afastar tanto da nossa deusa? Tolos! E lhe dá uma ordem, dizendo para reunir todos os cavaleiros. E pensa que isso é o que acontece quando você dá direitos a humanos e a pessoas que não merecem ser nem mesmo escravos. Talvez eu já deveria ter conquistado todos eles. Então 96 anos se passaram, e os desgraçados do Império finalmente conseguiram, e nos é mostrado o rei, depois de derrubar a cabeça da estátua da deusa, gritando que foram feitos 3 milhões de ofertas vivas. Por favor, conceda meu pedido. E corta pro prota dizendo que dessa vez o Império passou dos limites. O maldito, almejando a imortalidade, assassinou 3 milhões de cidadãos da capital e convocou o Lorde do Caos na capital. E como resposta, irei reunir os cavaleiros e sacar minha espada sagrada, que ainda fede com o cheiro do sangue dos orcs. E com uma ordem,
decidiu que iriam todos até o Império. 121 anos se passaram. Fiz o meu melhor. Mas o mundo estava em ruínas, que era o oposto do meu querer. Tentei destruir o mal com toda a santidade que havia nesse continente, mas foi tudo em vão. Um cavaleiro de capa azul chama nosso prota, Lord Leon, e o prota responde dizendo a ele que fica orgulhoso, que seu pai havia morrido com honra e se juntou ao banquete dos deuses. E olhando pensativo para o seu exército, pensa consigo mesmo: ó deusa, seus filhos estão com medo. As mulheres estão consolando seus filhos e choram engolindo suas próprias lágrimas. E os jovens estão tentando juntar as chamas quase mortas da resistência que ainda lhe restam em suas mãos. E nós, cavaleiros, estamos tentando plantar sementes de esperança nessa terra imprestável e mergulhada em sangue. E o prota diz: mas minha deusa, dona da espada, da lança e do santo graal, seu primeiro cavaleiro não vai conseguir parar o mal que se espalhou além do horizonte. Deusa, minha deusa, o que esse cavaleiro tolo deve fazer? E a deusa responde, dizendo: meu amado cavaleiro honrado, sua deusa estará com você até o fim. Não desista. Motivado, o prota grita: pela deusa, pela honra e por Leonhart, todas as tropas ataquem! E naquele inverno tiveram a batalha final contra bilhões de demônios que enchiam a terra. Escravos bárbaros foram usados como escudos, enquanto civis armados com lanças e escudos morreram com honra. E seu cavaleiro escolhido por todos os deuses e templos sagrados derrotará os demônios, nem que tenha que fazer isso sozinho. E nosso prota, depois de ser o último restante, rasgou incontáveis lordes demônios e arquidemônios em pedaços, e mostrou para aqueles desgraçados o verdadeiro poder de um cavaleiro sagrado. 217 anos se passaram, e o inverno ainda não havia terminado e a batalha continua. 231 anos se passaram, 234 anos se passaram, 256 anos se passaram, e nosso prota destruiu o último portal demoníaco restante. Não havia mais lugar para eles escaparem. Gritando, ele diz: seus pobres e baixos servos do mal, agora estão presos aqui no mundo comigo. Vou matar cada um de vocês. Mas eu não estava preso aqui com eles. Aqueles desgraçados estavam presos comigo. E então 300 anos se passaram, e é mostrado um corte no pescoço do rei demônio, e oito pessoas saem de um portal. Logo, um deles pergunta se a Hari, provavelmente uma entre eles, estava bem. E o que foi que aconteceu aqui? E olhando para a cabeça do rei demônio no chão, eles se perguntam como ele derrotou ele com um só golpe. E de joelhos, e ainda sem acreditar no que estão ver à sua frente, olhando para o nosso prota diz a eles para levantarem, que ainda não era a hora de cair. Levantem-se e lutem. Assustados, eles se perguntam quem era ele. E nosso prota, com uma aura dourada saindo de seu corpo, encarando a cabeça do rei demônio, diz: eu sou o rei Leonhart, o último cavaleiro dos cavaleiros gloriosos, e o agente que carrega a vontade dos templos sagrados, Leon Dragonia de Leonhart. E depois de 300 anos depois de sua ressurreição, que ele se deparou com os terráqueos, e uma mensagem do sistema acaba de aparecer, dizendo que ele derrotou todos os demônios. E esse é o fim de mais um capítulo, pessoal. Espero que tenham gostado. Agradeço se deixarem um comentário com sua sincera opinião, para que eu possa continuar trazendo mais obras como essas para vocês. Se possível, curtam e inscrevam-se, ativem o sininho, e se bater mais de 500 likes eu trago uma segunda parte. Valeu, falou, fui!